como qualquer criança, eu praticamente tentei ser um jogador, mas aos 12 anos de idade eu tive um abscesso cerebral. Estamos começando então mais um bate-papo, hoje com um cara que eu conheci há pouco tempo atrás aí no curso da CBF, e que é alguém que, não é porque eu estou com ele agora aqui, mas que eu tenho me alimentado bastante de conteúdos que ele gosta de postar no Facebook. É um cara estudioso, fala muito de futebol, então para mim é uma alegria estar falando aí, Danilão. Que quero que primeiro tu te apresente, fale onde tu mora, o que tu faz com o futebol, por que o futebol, onde o futebol entrou na tua vida. Dá uma introdução aí para que a gente possa ir conversando e falando um pouquinho mais. Vamos lá, Ricardinho. Primeiro é um prazer, né, estar aqui. Mesmo longe, a gente conversou esse tempo todo, acho que vamos fazer 2 anos de curso, né? Isso. A minha história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar. Como qualquer criança, eu praticamente tentei ser um jogador, mas aos 12 anos de idade eu tive um abscesso cerebral. Então, assim, até hoje surgiu de uma sinusite e não tem um laudo médico que fale ainda mais preciso, mas praticamente me tirou a vida, fiquei em coma, enfim. E no leito de um hospital, eu disse para o meu pai que seria treinador de futebol. Não sei explicar, isso ocorreu aos 12 anos. 12 anos de idade. De lá em 12 anos de idade. Eu lembro, acho só um parênteses aí, eu lembro de uma postagem que tu fez, acho que alguns meses atrás, poucos meses atrás, tu num campeonato, eu acho, tu falando, quando eu tinha 12 anos eu disse que ia ser treinador e hoje eu tô vendo, foi bem legal aquela... Foi algo assim que eu falei pro meu pai e eu não sabia explicar. Depois disso, por incrível que pareça, meu pai também é profissional de educação física, hoje não atuante. Meu pai trabalhava com badminton. E eu fui para o badminton, migrei para o badminton porque eu perdi a parte motora do futebol. Praticamente, como foi uma situação na cabeça, parte neurológica, né? Enfim. Então, os anos foram se passando, eu joguei badminton por 5, 6 anos e me formei muito rápido. Eu praticamente já com 20 anos já estava atuando com futebol. Comecei com futsal feminino, trabalhei em categorias de base na Grêmio São Carlense, São Carlos, fiz alguns estágios, enfim. E aí, de lá para cá, são 10 anos dedicados à formação, à educação do futebol. Então, trabalhei escola do Corinthians, escola do São Paulo, e sempre aqui na região de Campinas. Há 5 anos, junto com o meu sócio, que é o ex-atleta Gil Ribeiro, nós montamos o Secojan. O que é o Secojan? Ele é um clube daqui da região de Campinas, já bem antigo, e nós montamos uma escola de futebol lá. Só que, praticamente, quando eu estava no Corinthians, de 8 a 9 anos, começou aquela onda do livro do... Um pouquinho mais para cá, acho que uns 6 anos, do Guardiola, o primeiro livro dele no Bayern, 2013. Na mudança dele do Barcelona para o Bayern, né? Eu já gostava do Barcelona, mas não tinha o conteúdo, o conhecimento que eu tenho hoje. E aí, eu era muito fã do Muricy Ramalho. Não que eu não sou fã. Acho assim, quem sou eu para falar do Muricy, né? Então, um cara trabalhador, um cara... Mas, assim, eu percebi que o que eu estava fazendo na formação era algo... Eu li o livro,
eu tirei 10 dias sabáticos, né? E fiquei encantado. Eu falei, caramba, estou fazendo o processo errado. E são já 8 anos estudando realmente o Barcelona, desde o seu processo de iniciação da La Masia até hoje, e aplicando isso no Secojan, o Secojan tem uma mescla, um equilíbrio bacana de um ex-atleta que terminou sua carreira e logo em seguida já começou a estudar uma linha mais portuguesa, muito material de José Mourinho, toda aquela escola do Porto, enfim. Então deu essa mescla importante colocando os quesitos do nosso futebol brasileiro. Então é assim, sou apaixonado pelo Barça, sou assim fissurado por todo o método, por toda a forma educacional. Um garoto lá hoje praticamente ele entra no Alevin, que eles falam que é a primeira categoria deles lá, ele passa, eu tenho até o dado aqui, se ele ficar dos 6 anos até os 20 anos, ele tem 1.750 horas de instrução de treino, dentro do mesmo tem tudo, modelo. Tudo então, já planejado. Então, não é à toa que em 2010 eles levaram o Xavi, o Iniesta e o Messi para o Balão de Ouro, né, para o melhor da FIFA. Então, assim, e é um clube que historicamente, é o que me fascina, não é um clube que nasceu rico. E não é uma crítica ao Real Madrid, nada, acho que o Real Madrid é um grande clube, mas é um clube que surgiu da Catalunha, cara, que era um país tentando ser separatista da Espanha, e ele cresceu através do seu método, cara. Então, chegada de Cruyff, enfim, desde os anos 80. Então, é algo assim que, como organização, é algo que me inspira. Então, o Secojan, ele tenta, dentro das suas limitações, fazer algo próximo com a iniciação esportiva, né? Então, criar um padrão, criar uma forma com que as categorias se comuniquem, porque, lógico, não é um alto rendimento, é uma escola que tem o seu, entre aspas, alto rendimento, toda escola tem as suas equipes de competição, mas tem a escola de futebol que é para todos, né? Então, é algo que nós tentamos implantar para todos. E a minha grande inquietação é como fazer com que o menino que seja iniciante, ele aprenda da mesma forma que o garoto da competição. Lógico, com suas variações, mas que seja lúdico, que seja... Então, todo o processo Barça de ensino, tentando colocar um pouquinho do tempero brasileiro, que é aquilo que a gente estava conversando. A gente precisa de mais informações do Brasil. O Brasil, ele está, na minha humilde opinião, ele está muito raso. Ele está muito... o Brasil é improviso, o drible. Tá, legal, é improviso, drible, 1 contra 1, bacana. E aí? Como é que essa bola vai chegar até lá? Como é que o menino dos 7 aos 16 anos que ele fica numa escola é o improviso do drible, eu vou dar uma bola para ele, apenas eu vou fazer isso. Então, qual que é o seu método? É o drible? Não. Então, qual que é o seu microciclo? Ou muitas vezes fica preso ao posicionamento, né? Como se isso fosse o padrão, né? Não, meu padrão é como eu boto os atletas em campo, não é... Meu padrão é posicionar minha equipe, não. Qual que é a sua linha de jogo? Independente, eu tenho preferência por uma forma de jogo apoiado, que constrói de trás, só que isso virou algo como se fosse bonito. É bonito. Ou só isso fosse o futebol moderno, né? Moderno é sair jogando, moderno não. Espera aí, olha o que o Simeone está fazendo no Atlético de Madrid.
Olha a organização defensiva dele, olha a forma de ataque rápido, contra-ataque que ele... Então, assim, tem outras formas, mas que tem uma organização. A gente estava conversando aqui antes em relação aonde você está aí no sul do país. O sul, para nós que estamos no estado de São Paulo, sempre foi um futebol duro, defensivo, né? Querendo ou não, o Luiz Felipe Scolari teve resultados aí, enfim, para nós, da nossa região, era um futebol dessa forma. E hoje você vê uma transformação do Sul, tanto com o Grêmio, com o Inter. Então, não tem um padrão, não tem algo. Tanto que, se eu não me engano, Wagner Mancini, eu não vou saber o ano, foi mandado embora do Grêmio. Ele era, acho que, primeiro lugar no estadual e, por não jogar da forma que o Grêmio jogava, o Grêmio mandou ele embora. E hoje o Renato Gaúcho propõe jogo, joga de uma forma completamente diferente, e a gente percebe que é o resultado, é o resultado que impõe. Então, a gente estava conversando antes, eu acho que não é porque a gente está batendo papo, não, os treinadores do sul do país, eles nos apresentam uma seriedade diferente do que aquilo que nós estamos vendo no futebol. Então, são grandes formadores de gestão, principalmente de gestão. Eu acho que de gestão, de DNA de jogo, Ricardinho, tá muito difícil de falar. De ideia de jogo, para mim sempre foi muito, muito individual. As Copas do Mundo que o Brasil venceu, o Brasil tinha uma qualidade técnica muito grande, o esporte era mais massificado. Se a gente entrar nisso, tinha muitos praticantes no país, o futebol de rua era algo muito grande, e o sistema defensivo, principalmente, tanto em 70, em 58 e 62, era muito mais fragilizado do que é hoje. E o Brasil tinha um potencial enorme de jogadores. Então, fazia 3, 4 seleções. Muito fácil. Então, assim, hoje não faz mais isso. Então, você olha, por exemplo, hoje estava conversando, você olha hoje para o que a Espanha fez, que eu acho que foi o maior caminho. Real Madrid e Barcelona Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid são praticamente 3 formas distintas de jogo. Então, você olha o Atlético contém mais, um bloco mais baixo e saída de velocidade liberada. Então, você pega o Real Madrid ele vai construindo elenco. Então, assim, você não encontra um DNA do Real. O Real vai contratando os melhores jogadores e cada hora ele está de uma forma ou de outra. Então, ele traz um Toni Kroos, aí ele conduz mais um meio de campo, de repente ele traz 2 extremos, aí de repente o time é Beckham, então assim, não é um time com padrão. E o Barcelona, ele praticamente influencia. Quando junta esses jogadores na seleção espanhola, o Luiz Aragonês em 2008, antes ainda do Vicente Del Bosque, praticamente, porque eu acredito que uma seleção de qualquer país do mundo, tirando a Alemanha hoje, é muito difícil de você desenvolver um modelo de jogo. A não ser que você tenha 2 posições. Muito difícil. Tem pouquíssimos dias, A Alemanha já vem fazendo um processo de seleção de base que vem se transformando lá na frente. Mas a Espanha tendenciou para quê? Ela tendenciou para o Real, para o Atlético, para o Barcelona. Ela escolheu o caminho que já vinha mais de 30 anos, e ganhou 2 Eurocopas e foi campeã do mundo. Então, assim, ela modificou. E um país do tamanho do Brasil também é complicado, porque é muito atleta todo ano. Então, para te pensar, tu não consegue pensar em 22 que vão seguir até o fim, porque o que surge de atleta novo em cada temporada é muito grande. Se tu tivesse um país que fosse o Sul, outro que fosse o Sudeste, tu até conseguiria fazer dessa forma, mas não tem como.
É difícil isso. A não ser que monte uma coisa muito grande, com 3, 4 times seleções da mesma idade, que vai fazendo isso gradativo, mas é difícil demais. Eu fiz uma live esses dias e eu fui muito crítico a uma situação. Eu sou formado em educação física, mas eu não fico nessa rixa com um ex-atleta. Para mim, o problema está lá em cima, está na gestão. Então, quem gere tudo isso que é o grande problema. Eu aprendi demais com ex-atleta, aprendi na faculdade, até acho que a minha faculdade poderia, mesmo sendo algo ligado ao Instituto Federal, poderia ter se aprofundado mais. Estava conversando aqui antes, a gente é muito mais autodidata, Sim. Né? A gente busca muito mais. E quando você se forma em educação física no Brasil, você sabe quanto vai ser a sua remuneração. Você já sabe que você vai ter que comer muita areia para chegar em algum lugar. Sim. O que eu acho injusto, hoje nós não temos o futebol de rua. Praticamente, a massificação do esporte, cada dia que passa, vem diminuindo mais. Eu acho que é um esporte como cultura, porém, aonde o garoto vai ter contato diretamente com o esporte é na escola. E aí o profissional de educação física, na maioria dos casos, a gente não pode generalizar, mas a maioria, eu posso cravar aqui para você que 80% do país entrega ainda uma bola de futebol para um garoto, entrega uma bola de vôlei para menino. E isso os meninos não aprendem, eles não aprendem habilidades motoras básicas, eles não aprendem aspectos do atletismo, então, ginástica artística. Então, eu acrescentaria aí no que está comentando do futebol de rua, eu coloco as brincadeiras de rua. Sim. Porque o desenvolvimento motor que a gente tinha nas brincadeiras de rua, as brincadeiras que a gente criava, a questão de tomada de decisão, as brincadeiras que a gente fazia de noite, subir em árvore, correr do carro, jogar mamona no outro. E essas tomadas de decisão, e hoje as crianças estão limitadas a faz isso, ele faz aquilo, ele faz, porque hoje se tirou isso. Claro que tem toda a questão social hoje, os problemas sociais, segurança, tudo isso. Sou pai hoje, só que claro que hoje eu dou para os meus filhos as coisas muito mais mastigadas do que a gente ruía esse osso na rua nas brincadeiras. Então, o déficit, eu acho, da rua aí, entrando na educação física escolar, o que eu entendo é mais do que o jogar o futebol de pé descalço na rua. São as outras brincadeiras que caminhavam junto, né? O taco, sei lá, qualquer outro tipo. E a gente tinha as brincadeiras tradicionais de cada região, que isso influenciava, por exemplo, o futebol do Rio Grande do Sul, pelas brincadeiras de ruas que tinham. Tudo isso era influência, né? E a gente perde na rua. E se não traz isso para a educação física, na formação, também aí é a tragédia declarada. O que nós ouvimos, né? O que nós ouvimos de vários educadores físicos é que não tem material, não tem espaço, eu não tenho, ou seja, ele não tem nenhum planejamento. Então, assim, eu entendo que as estruturas, os colégios estaduais estão totalmente deficitários, que a educação precisa ser investida, mas há quantos anos nós estamos falando isso? Então, assim, se hoje eu tenho a minha escola de futebol, é porque eu desenvolvi um trabalho para chegar até nela. Se eu ficasse lá, prestasse um concurso ou colocasse um currículo e ficasse parado, eu jogasse a bola lá, não vai dar em nada esse país mesmo. Então, assim,
você percebe que a criança, ao chegar numa escola de futebol, a parte de coordenação motora dela é zero. Sabe qual que é o grande problema que eu tenho percebido? É uma situação que eu tenho batido bastante na tecla e falei lá no nosso curso que a gente fez junto, falei em outros cursos. O pessoal está muito preocupado com a categoria de base. A categoria de base no nosso país, ela se inicia no sub-15. Ninguém quer sub-11, sub-13. Aí sabe o que acontece? O garoto, porque do zero, do nascimento aos 10 anos, todos nós sabemos que é a fase áurea de aprendizado motora. A criança fica esses 10 anos sem nada. Aí o cara quer que ele chegue num sub-11 e que ele desenvolva aspectos com bola, a relação com a bola dele seja diferente. Ele não sabe, às vezes, não é nem a relação com bola, é aquilo que você falou, ele não sabe nem saltar. Se ele cair, ele quebra o braço, porque ele não sabe nem fazer um rolamento. Então, ele não trabalhou isso. Então, o que eu questiono é isso. Você pega um país que nem o Barcelona, um clube que nem o Barcelona na Catalunha. A Catalunha, eu não tenho a ideia de quantos habitantes tem. Pequeno. Vai lá e faz a quantidade de jogadores. Eu acho que o Brasil produz ainda atacantes de altíssimo nível. Por quê? Porque ainda tem a praia. Aí você vai no Rio de Janeiro, vai na Bahia, ainda tem uma pobreza muito grande. Se você analisar... aí essas crianças dessas regiões ainda estão na rua, né? Ainda estão. Então ali surge... Assim, e ali surgem os atletas, né? Ricardinho, o Paulo Henrique Ganso, quando ele surgiu, o Oscar, quando ele surgiu, praticamente eram jogadores que, nossa, por que o Brasil não forma centro-médios campistas hoje? Ele não forma porque o desenvolvimento cognitivo é zero, a tomada de decisão é zero. Ele forma atacante por quê? Porque, cara, na educação física escolar que a gente vem tratando aqui, ele está o tempo inteiro jogando, porque o cara solta a bola, não tem planejamento. Claro. É um contra um. Então, ele é um contra um o tempo todo. E o questionamento das pessoas, é isso que eu não consigo entender. Dizem que o futebol brasileiro não tem um contra um. O que mais o Brasil tem é jogador de um contra um. Concordo aí, contigo. Vinícius, Rodrigo, próprio Neymar, o David Neres. Que o Brasil não tem volante central que pensa o jogo e meias que fazem com que esse jogo viaje junto até os atacantes. Ele entrega a bola para o Neymar da vida, para o Vinícius Júnior na parte média do campo. Ele não entrega lá na frente. Por quê? Porque ele não sabe construir. Porque jogar um contra um, quando tu usava 2/3 do campo, era uma coisa. Hoje tu joga em 1/4 do campo. Tu não tem espaço para um contra um. É por isso que os caras não fazem um contra um. Porque passou de um, já tem outro na cola. Sim. E aí você analisa, você fala assim, a gente estava conversando aqui antes, né? O processo de treinamento eu gosto muito do Guardiola no aspecto de vontade de vencer, assim. Eu acho que ele, Michael Jordan, tem alguns caras aí que Bernardinho, né? Que o cara vai ao limite para vencer mesmo. Acho que como gestão tem algumas pessoas assim que me agradam mais. Inclusive o Tite é uma pessoa que me agrada como gestão, né? Só que o Guardiola é impressionante isso. Ele sai do Barcelona, aí ele vai para o Bayern de Munique, do Bayern ele vai para o Manchester City. Se você analisar o que ele fez com o Fernandinho, é algo impressionante. Por quê? O Fernandinho, e é notável isso, ele veio para uma Copa do Mundo com o Brasil, ele praticamente só bate, ele faz um gol contra, ele está perdido, e ele se transforma no time do Guardiola até a última temporada
como um dos melhores passadores do mundo. Então, assim, como é que se explica isso? Isso é metodologia de treinamento, isso é, sabe, tomada de decisão, é aspecto cognitivo. O Brasil, ele sempre fala que o jogador não vai fazer o que ele não treinou, né? Então ele treina Sim. Conduzindo o atleta para que o atleta tome a decisão que ele quer. Sim, então é algo assim, você fala assim, pô, o Fernandinho ele começa no Atlético Paranaense como lateral direito, né? Ele era agressivo, para quem lembra dele lá atrás. Aí vira um volante destruidor, até com bom passe, e de repente chega um treinador que, na minha opinião, e é uma das posições que eu mais gosto hoje, que é a posição daquele, porque o volante camisa 5 para nós aqui no Brasil, hoje até que nem tanto, a gente não pode também diminuir tanto o nosso futebol, mas o 5 era aquele mordedor, né? Era o sair na marcação individual, era o que dava o carrinho, o camisa 5, entre aspas, da Europa, o Barcelona utiliza como 6, né? O camisa 6, ele, o cara que constrói o jogo, é o cara que está na frente dos dois zagueiros, que é a fase de iniciação da jogada. Então ele transforma o Fernandinho num jogador e depois o Fernandinho vem e vira zagueiro. Então você fala assim, pô, como assim? Acho que ele tem 1 metro, se ele tiver 1,80 m é muito, 1 metro, não tem os dados dele aqui. Você fala, pô, isso aí é treinamento puro, cara. É algo que você fala, é algo, entendeu? Que é fora do que a gente vem trabalhando. E aí a gente tem que ouvir que o jogador brasileiro vai aprender a jogar fora do país, cara. Só que aí não é só, na minha opinião, só o treinador. Por isso que eu bato mais na gestão do que no treinador. Sim. Porque o treinador tem pouquíssimo tempo demais, cara. Eu conversei com muita gente da base aqui, muita gente. Como nós somos escola de futebol, as pessoas têm o tempo todo procurar, captar garotos com a gente e, cara, não tem tempo, cara. Aí você vai num curso o tempo todo. Quais são as discussões? Transição defensiva, transição ofensiva, é pós-purb, é pré-purb, é maturado ou não é? Não está aí a discussão. Não está aí. A gente sabe o problema da maturação. Agora eu vou lá e contrato o Ricardinho para o Secojan. Aí eu chego aqui e falo, Ricardinho, você vai montar um sub-13, mas ó, tem que ganhar, hein? Aí chega 2, tem que ganhar, hein? Aí tu vai para um jogo contra a concorrente principal, ó. Ou ganha e não leva muito gol, porque senão vai dar problema. Então, aí chega um menino... E ainda com aqueles discursos, né? Porque senão os pais vão vir em cima. Na verdade, é o dono que não quer que... Não é nem os pais. Aí o Ricardinho recebe um menino de 1,40 m, uma condução de bola absurda, uma capacidade de tomada de decisão, com passe para frente, vertical, lançamento. Não serve porque assim, é pequeno. Aí vem um de 1,65 m que vai ganhar a bola de cabeça no meio, só que você tem que ganhar no domingo, Ricardinho. Você tem que ganhar no domingo. Se você perder no domingo, você vai perder o seu salário de R$ 1.500, que é a média de um treinador de categoria de base. Se você perder no outro domingo, você está na rua. Então, assim, como é que você vai fazer um processo desse? Eu acho que algumas pessoas no nosso país até tem aumentado. Você está aqui, você tem visto. Número de cursos, número de lives, o conhecimento do treinador brasileiro, mas realmente acreditar no fato que vai ser uma mudança de agora, para mim é uma mudança aí para 15, 20 anos e uma mudança lá de cima. Lá de cima. Vamos voltar um pouco. Vamos só voltar um pouquinho então na tua história aí, tu falando de mudança. Fala um pouquinho aí pra gente qual foi o caminho
lá com 12 anos, tu decidiu ser treinador, foi jogar badminton, mas qual foi o caminho que tu trilhou? Comentou de universidade e tal. Onde tu conseguiu vislumbrar esse caminho de chegar no futebol, nas categorias de base? Foi já no período da universidade? Foi antes? Como é que foi essa? Cara, por incrível que pareça, por ter um profissional de educação física em casa, né? Sou filho de professor. Eu não sei se você conhece, tem um game que ele é muito realista, chama Futebol Manager. Hoje Sim. ele é um... então, assim, eu peguei o início disso lá atrás, né? E ele é muito realista, tanto que uma das edições, hoje eu não conheço mais, mas o Mourinho ajudou, então os atributos dos jogadores, tal. Então era um negócio assim, que para criança era uma dificuldade grande. E no hospital, por incrível que pareça, eu comecei a jogar, já estava mexendo um pouquinho, né? Na época eu tinha uma certa desenvoltura para, não sei se seria atleta ou não, né? A gente não sabe. Né? O DNA da minha família sempre foi um DNA bacana, todo mundo. Mas como aconteceu tudo que ocorreu, passou um tempo, eu já estava decidido que eu iria fazer educação física. E o Luxemburgo lançou uma faculdade, eu não sei se você se lembra disso. Não. O Luxemburgo lançou uma faculdade do futebol aqui no estado de São Paulo. E isso teve uma unidade até em Campinas. Quando eu fui para fazer a inscrição, foi bem na época que, não sei se ele estava no Real Madrid, naquela época. E quando eu fui para fazer a faculdade dele, eu vi que o curso não era reconhecido pelo MEC. Então, que eu acho que era o caminho, né? Acho que uma faculdade do futebol em si era algo... Poxa, sonho de quem quer. Né? E se você pegasse o conteúdo da faculdade, era bem interessante. Eu não sei se ele só deu nome, se ele criou ou não. Então, aí eu fui para São João da Boa Vista, né? Iniciei minha universidade lá. De São João da Boa Vista abriu uma porta para ir para São Carlos. A Faculdade Federal de São Carlos ela fez uma parceria com uma outra faculdade, para a Unicep. Fui para lá e terminei minha faculdade no Instituto Adventista, que é aqui na minha cidade, em Hortolândia, onde eu me tornei cristão, e foi ali que as coisas se modificaram um pouco e foi aí que eu me formei. E aí já comecei a trabalhar. Aí foi aquilo que a gente conversou antes. Fiquei um pouquinho em base, me arrependi muito rápido. Tive oportunidade de voltar para a base. Quero ainda voltar para a base, mas assim, tá complicado. Tá? É aquilo que a gente conversou antes. O meu sonho hoje, conversando até com a minha esposa, é um dia ter a oportunidade de ir para fora do Brasil. Não precisa trabalhar no Barça, não precisa, mas a ideia é ir para um clube pequeno, que seja da Europa, que deixe nós trabalharmos como formador. O mercado está muito fechado, você sabe disso. É um mercado europeu, não mais o asiático, europeu. E para nós chegarmos lá, nossas licenças precisam ser válidas, então precisa todo um contexto. Você sabe que a gente passa. Mas, enquanto isso, vamos estudando, cara. Vamos estudando e Agora falando da tua escola, depois também eu vou deixar na descrição ali para quem quiser conhecer também. Vocês têm site na Facebook, eu sei que tem, eu acompanho ali. Aí depois tu me passa os links. No Facebook e no Instagram.
Depois tu me passa os links Manda ali direitinho. que eu coloco ali embaixo, a galera pode seguir e ali atrás ver também. Ah, bacana. Quem tem filhos na região aí também, eu recomendo. Mas deixa eu te perguntar, a gente está comentando muito dessa questão desses princípios que tu está tendo. A gente falou do como tem essa exigência de ganhar ainda, né? Tá com criança ali de 10, Sim. 11 anos e o cara parece que tem que ganhar, até amistoso parece que é final da Copa do Mundo, né? Sim, sim. Como é que tu consegue desenvolver esse trabalho, esse conversa com os pais e essa relação para que você possa fazer esse trabalho sem sem ser prejudicial no relacionamento tanto com a família ou a influência dos pais também. A gente sabe que tem pais que são uma maravilha, que ajudam muito no processo do filho, né? Mas, Sim. infelizmente, tem pais que prejudicam bastante também. Como é que tu consegue fazer essa relação, assim, para que o pai entenda essa tua proposta? Até como tu falou, tem os meninos que vêm que jogam muita bola, mas tem os que de repente não vão ser jogadores, estão na iniciação ainda, e que a gente precisa dar espaço para eles também crescer, né? Foi isso que eu te falei, que o processo do Barcelona mais me encanta é o processo educacional. As pessoas imaginam o Barcelona de Messi, de Guardiola, de toque de bola, enfim, e outros estereótipos, mas o processo de educação, a forma integrada de ensino é algo que eu enfrentei um sistema lá atrás muito forte, foi uma mudança, então isso se iniciou na escola do Corinthians, você ter uma ideia. Então, nossa, a escola mais competitiva que eu já trabalhei aqui, o Corinthians é muito forte aqui na região, então para onde você fala em Corinthians, o Corinthians estava no auge, é uma escola com muitos alunos, e eu percebi, nosso processo de treinamento estava muito fora, e conversei com o coordenador na época, e através disso eu falei, olha, eu acho que a gente precisa de algumas mudanças. Então isso começou em 2013, a aplicação desse método, né? E viver com isso hoje, o que acontece? Eu acredito que depois de 2010, que nós estávamos conversando, está todo mundo no país no processo de base. De base eu falo não alto rendimento, eu falo em escola, Da formação. tentando fazer uma cópia do modelo europeu. Então, assim, a escola que é mais valorizada é a escola que constrói de trás, que o goleiro joga, enfim. Então, olha como toca a bola. Então, o Brasil, é visível isso, principalmente aqui no estado de São Paulo. Só que no momento da competição, se você inicia um jogo no seu goleiro e ele erra com 9, 10 anos um passe e entrega para o atacante, isso vira... Então, assim, é a conquista do dia a dia, mostrando aos alunos que esse processo é uma luta muito grande, porque se o processo de ensino escolar é defasado, o processo cognitivo de tomada de decisão dos nossos alunos é muito lento. É muito lento. Então, você tem que fazer praticamente essa ligação com a Europa, utilizando vários outros recursos, como videogame, enfim, eles têm acesso e os pais têm acesso. Se você analisar hoje, tem um grande público do nosso país que assistem o futebol europeu, consomem o futebol europeu. Então, ele entrou com uma potência muito grande no nosso país. Só que a competitividade ainda é muito alta. O que eu questiono? O que eu sempre venho falando? Eu acho que as competições em futebol society, elas deveriam começar a ser um pouquinho melhor manipulado no país. Por quê? Eu não sei se você já teve acesso, Ricardinho,
não tem um padrão de quadra. Hoje, o futebol society é o futebol mais praticado no país, né? Então, no nosso espaço em Campinas, nós temos um campo de grama natural. Então, todo o processo que é feito no society é um processo transitório para o campo. Então, ele inicia lá no society, o que os países fazem, buscam, enfim. Só que você vai assistir um campeonato de futebol society, é algo assim que, psicologicamente, para a criança, é uma arena. Aquilo se transforma num ringue, cara. Então, eu falo que é a famosa briga de galo. São quadras com tamanhos diferentes, né? Então, às vezes você joga um campeonato, você joga num campo largo. Aí uma escola que propõe mais o jogo, que tem... Agora, você vai para no mesmo campeonato, uma quadra reduzida. O jogo vira... Então, assim, aquela torcida em volta, aquela gritaria. Então, isso para o desenvolvimento do futebol, você não encontra, você não tem mais campinhos pelo muito difícil campo aqui na nossa região. E tu às vezes acaba perdendo meninos, né, cara? Porque essa pressão, esse trauma. Eu estava dando uma palestrinha, falando um pouquinho lá na Indonésia lá sobre desenvolvimento motor, e aí eu fui estudar alguns números lá de estrangeiros e tal que jogam no país, porque lá, cara, também é muita competição. E é o contrário, assim, sub-9, sub-8, sub-11 é competição todo final de semana, aí no sub-17 tem 2 competições no ano. É uma coisa assim meio ilógica. Só que, cara, é essa pressão, a gente gritando, o treinador gritando com a criança e tal. Isso para tomar uma decisão é terrível. A criança ela vai se murchando. E o que acontece? Na primeira divisão, a maioria dos atletas de ataque são estrangeiros. Sim. E o local acaba sendo o defensor, porque ele está se defendendo, tá balão para frente e o atacante que se vira. E não é a pressão não vai dar sobre ele. E as pessoas não percebem isso. Você vai tirando o que a competição às vezes ajuda para desenvolver, ela também é muito maléfica em alguns pontos nessa parte inicial, né? E o que eu vejo aqui é que está bem assim, claro, né? Parece que o Brasil ele pegou a defesa e os atacantes e o meio de campo ele fez um buraco. Ele abriu um buraco no meio de campo. Se você analisar os goleiros que nós formamos, já não é de hoje. Nós temos os melhores goleiros do mundo aqui há um bom tempo. O treinamento de goleiros aqui é elogiado no mundo todo. A gente tem um treinador de goleiros aqui da Ponte Preta que, não sei se você teve acesso ao Ivan, um goleiro que foi para a seleção um tempo atrás. É um goleiro daqui da Ponte Preta de Campinas, que está fazendo bastante sucesso, que é o Betão. É um cara que forma... A Ponte Preta forma muitos goleiros, né? Uhum. E zagueiros, o Brasil vem produzindo um bom tempo. Então, assim, parece que o jogo vai de um chutão e vai direto para o ataque, o cara tomar decisão num contra um. Então, você percebe que... Aí é o que eu te falo, aquilo que a gente estava conversando. Aí chega no sub-15, o cara quer exigir que o garoto propõe jogo. Se ele, na educação física escolar dele, na escolinha dele, ele não trabalhou, cara. Ele já está maturado, ele já está... A gente volta para essa cultura também, né, Danilo? Tu pega esses problemas aí, até o fake news, e as pessoas... Sim. É preguiça de pensar, é preguiça de buscar informação, é preguiça... E por isso está no nosso dia a dia. O atleta ele tem essa dificuldade.
porque no dia a dia a gente tem essa dificuldade, ele vai na jogada, jogar no meio campo, cara, tem que pensar muito, tem que entender que tá vindo de trás, como é que vai ser para frente, e se tem uma mente preguiçosa para as outras coisas, tu vai trazer para junto, né? Então, aí esse debate aí seria gigantesco, porque é muita coisa, não é só futebol. E é uma coisa que e aí falando da escola, também não é só futebol na escola, né? Esses meninos que passam com uma boa formação, o quanto isso pode ser produtivo para eles no futuro, né? Nas outras áreas da vida, em outras áreas profissionais também. Eu não fui atleta de futebol, mas fui atleta, e essa coisa do atleta, das responsabilidades, tudo que envolve no esporte, os valores, os padrões que tem no esporte, isso te dá uma força maior no futuro, né? Na tua vida. Depois tu vai ter família, tu vai ter momentos difíceis, decisões difíceis que tu vai ter que tomar, tu vai ter que assumir o controle de algumas coisas. Então, assim, o quanto o esporte, se ele fizer aí vamos falar da formação, né? Elas sendo bem feita, e até uma dica aí para os pais que estiverem ouvindo, deixa o filho sonhar, mas pensa que não é só futebol. Eu vejo às vezes pessoas vindo falar comigo, e se não der certo o futebol? Pensa que é um desenvolvimento para a vida, faça seu filho estudar. Mas ele tem preguiça, não importa, vai ajudar no futebol e o futebol vai ajudar para a vida dele depois. Isso, eu acho que é uma discussão mais ampla, né? Se a gente está aqui falando de futebol, válida, é muito válida. A gente fica falando de futebol e pelo futebol em si, por grandes times, por Barcelona, mas como a gente estava falando, o percentual dos meninos que passam numa formação, aí tu pega tanto escolinha de futebol como uma base de futebol, que não vão ser atletas, mas que pode se desenvolver para a vida, né? O esporte, ele é... Só que, claro, num formato desse de ganhar e perder e a vitória a todo custo... A frustração é muito grande. Poxa, você, em vez de ajudar, você tá piorando a situação. Até mesmo para uma vida adulta, por exemplo, ativa, de saúde, tu gera um trauma no menino desse, daqui a pouco não forma nem esporte mais, vai ser um adulto sedentário, então, assim, o leque é muito grande, são muitas coisas que deveriam estar em discussão além do 4-3-3 ou 3-5-2, né? É por isso que eu falo, eu acho que tem algumas temáticas em alguns cursos, principalmente que nós estamos fazendo, quem está buscando conhecimento, que eles são repetitivos e tem principalmente conceitos atitudinais para a vida, que é o que eu falo lá no Secojan. Quais são os princípios operacionais que aquela instituição faz para que realmente se prepare o cidadão? Se você andar por qualquer lugar, Ricardinho, por onde você for, se você for levar nada contra a nossa luta, eu adoro a luta, assisto o UFC, gosto mesmo, algo para mim que... Mas, assim, se você levar um menino fazer basquete, para fazer luta, para fazer natação, qual que é o primeiro, quando o professor vai vender o produto, ele fala para o pai, aqui nós formamos cidadãos. Se você for questionar para ele, mas como assim? Quais são os seus princípios para formar cidadão? Ele vai parar ao jogo, as regras do jogo. A competição. No máximo, ele vai ter disciplina. Ganhar ou perder. Ele vai ter disciplina de horário. Não, é o que eu falo. É tão pobre. Não é porque o Secojan hoje ele tem um caráter de uma
de uma escola, ele não é uma escola diretamente evangélica, a gente aceita todos os públicos, não é algo. Porém, os profissionais todos são cristãos, né? A gente, então, no Secojão hoje você não vê uma caixinha de funk, porque o funk como cultura, a linguagem da música, será que aquilo ela vai trazer recursos culturais para os meninos, o palavreado que é utilizado? Então, nós questionamos os garotos, que tipo de música você ouve? Quais são os seus ídolos? Quantos livros vocês leem por ano? A maioria, cara, você vai analisar o percentual, os mais adolescentes, eles leram na vida, do 0 aos 17 anos, no máximo de 2 a 3 livros, e começam hoje a ler o livro que vai cair no vestibular, para decorar a prova lá e passar no vestibular. Então, assim, é um processo muito maior que o futebol pode apresentar. Então, quando nós falamos dessa cultura europeia, às vezes surge com uma arrogância. Você fala que é o professor Nutella, que não valoriza o futebol brasileiro. Nós somos pentacampeões do mundo, eu tenho muito orgulho do meu país. Futebol é uma cultura aqui dentro, mas como que eu vou usar ele como instrumento de formação? Então, aí que está o grande X da questão. O próprio, quando a gente fala um pouquinho do Barcelona, que a conversa é boa, ele prepara já o garoto, quando o garoto entra na La Masia, no CT, quando é criança, ele já prepara para a dispensa. Você olha e fala, nossa, que negócio maluco. Ele já começa a preparar o menino, falando, olha, um dia você pode ser dispensado, o foco é o time principal, é assim, mas... E outra, 95%, 5% apenas dos jogadores formados no Barcelona, imagina o que é a filtragem de um clube como esse, chegam a jogar no time profissional. E 2% apenas tornam-se jogadores de renome. E 1% dos alunos da nossa escola vão se tornar jogadores de futebol. O que eu faço com os 99%? Eles simplesmente vão passar pelo Secojão e vão embora? Então, é isso que nós... são fatores que são trabalhados dia a dia, são conversas, percebe que os meninos estão bem aéreos. Esse momento que nós estamos passando agora é um momento completamente de reflexão, é um momento de... Está todo mundo falando de família, 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 mas aumentou-se muito o índice de ansiedade, depressão infantil. Todo o trabalho que mais me deixou assim, não chateado, né? Porque nós não sabemos os propósitos de Deus, e é que todo um trabalho que vinha sendo feito na escola não é para ganhar o campeonato apenas, não. Isso aí é um processo final lá, mas um processo de retirar o celular da mão do garoto, realmente fazer com que o celular seja um instrumento. Pô, ele é um mundo para o garoto. A gente está aqui conversando pelo celular, mas eles estão cada vez mais intrínsecos, cada vez mais... Tá? Eles não se comunicam mais, o dialeto deles é o WhatsApp, então, assim, era algo que nós estávamos fazendo. E neste momento só potencializou, né? Então, eu percebi muito, conversei com muitos alunos, percebi que... o que a escola faz? A escola, não de futebol, a escola formal, ela produz o ensino online para manter o aluno, para manter o ano, começa o garoto ali, ele fica 6, 7 horas na frente de um computador, irritado, estressado, se alimentando mal, o esporte não... Então, assim, a escola de futebol, o Secojão, hoje ele começa a atuar com aulas online, mas ele está tão estressado com a aula online dele, da escola formal, que tem que terminar o ano, que o esporte ficou em segundo lugar. Então, ele não faz a aula online.
o percentual que faz é um percentual pequeno. Por quê? Porque é desgastante para a criança, cara. A gente está então é algo que impondo de repente uma pressão, principalmente no momento. Eu acho que a maior pressão agora é a incerteza, né? Ninguém sabe o que realmente vai acontecer e isso. E aí quando Deus tira o nosso controle, a gente percebe como é pó mesmo, como é pequeno. Sim, sim. Cara, eu vou te agradecer muito, o papo tá bom e nós vamos fazer outras dessa com alguns assuntos específicos. Mas foi muito legal aí poder saber um pouquinho da escola, da tua história. Como eu falei, o meu desejo nesse canal é que os agentes contem suas próprias histórias para que essas histórias possam, sei lá, de alguma forma ser pelo menos um norte, um rumo para quem deseja ter a vida no futebol, para a garotada que está começando, para pai de alunos, para quem já está na estrada, mas precisa de um novo rumo. E eu entendo que é importante se compartilhar e quem está vivendo isso, né, o que vocês estão vivendo aí, por que você mudou também? Às vezes as pessoas ficam, agora é modinha, então por que decidiu mudar, né? As coisas que estão por trás, elas são mais... O que não se vê tem mais valor do que o que é visto, né? Porque é isso que nos dá a base, assim. Então, muito obrigado aí. Mais uma vez eu digo, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Quem quiser conhecer a escola, agora não tem como, mas depois abrindo tudo, vai estar todo mundo sedentário, vão botar as crianças para correr aí, jogar bola. Isso aí. Também pede para a galera aí, segue, se inscreve no canal, aperte o sininho para ver os nossos novos vídeos, dá um like, compartilha. O nosso interesse é que essas histórias alcancem o maior número de pessoas possíveis e essas pessoas possam ser um pouquinho tocadas por essas histórias, né? Brigadão e vai ter próxima. Tá muito bom o papo aí. Ricardinho, fico à disposição. Um abraço a todos. Agradeço todo mundo pela essa resenha proveitosa aqui. Curte o canal aí, galera. Pessoal do Secojan, curte o canal do Ricardinho aí. Um abraço. Tamo junto.